Desde a proclamação da República em 1889, esforços foram feitos no decorrer dos anos a fim de desmerecer os grandes homens do passado que ajudaram a construir nossa história. Sobre esses esforços, chefe da Casa Imperial disse no fatídico episódio da destruição pelas chamas do Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista. Abre aspas. A terra de Santa Cruz foi atingida no seu coração. As cinzas desse desastre não são um acontecimento isolado, mas um dos ápices de uma obra demolidora, empreendida por ideologias funestas e alienígenas, de vozes enganadoras que disseminam sentimentos de discórdia e de convulsão, vozes e ideologias que malsinam a hora em que as naus com a cruz de Cristo abordaram nosso litoral, trazendo com os missionários as bênçãos, as promessas e as riquezas espirituais e culturais da civilização cristã. Fecha aspas. As obras de ficção em geral, principalmente as ditas baseadas em fatos reais, podem contribuir muito com a desconstrução dos fatos e dos personagens envolvidos. Uma das maiores desconstruções da modernidade, no que diz respeito ao imperador Dom Pedro II, pode ser observada no filme Mauá, O Imperador e o Rei, obra de 1999 que conta a trajetória de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, homem empreendedor e de grande visão para o seu tempo. No filme, o imperador é apresentado como um homem fraco, inseguro, vingativo e facilmente manipulado pelos políticos que o cercavam, além de demonstrar certa inveja da popularidade de Irineu, bem como inimizade. Dom Pedro II era um homem forte, decidido, que não cedia pressões políticas, colocava sempre o desenvolvimento da pátria na frente de tudo, era a favor da liberdade de expressão, mesmo quando essa liberdade ofendia sua pessoa. Sobre a personalidade imponente de Sua Majestade, Joaquim Nabuco, deputado liberal, famoso orador de seu tempo, relata conforme citado no livro Dom Pedro II, Imperador do Brasil, de 1889, escrito por Benjamin Mossé. Abre aspas. O chefe de Estado que durante meio século de governo não fez um só inimigo, não entrou em antagonismo com seu povo, possui certamente, e no mais alto grau, a mais difícil das virtudes, se bem que pareça mais fácil, a tolerância. Esta virtude superior, que se diria negativa, não é mais do que a reunião de todas as outras virtudes positivas, semelhante à luz, que não tem cor, porque é a fusão de todas as cores. Ninguém o ignora. A pessoa do imperador foi sempre exposta a violências das lutas políticas, porque ele podia dizer, como Luís XIV, o Estado sou eu. Mas o povo brasileiro manifestou sempre pelo seu soberano sentimentos de profunda simpatia, porque todos têm a convicção de que Dom Pedro II possui as três qualidades que um povo se compraz em encontrar nos que o governam: patriotismo, desinteresse e tolerância. Governar meio século sem ferir uma única personalidade é obra-prima de tato e habilidade governamental que supõe, no soberano que a soube realizar, uma vida inteira de domínio de si mesmo e esforço para fazer absorver o homem pelo funcionário. Fecha aspas. O imperador foi um homem extremamente generoso. A bondade e compaixão era tão marcante quanto a sua sabedoria. O Almanaque Correio do Povo, de 1985, relata o episódio rotineiro de amor ao próximo. Em uma de suas audiências aos sábados, em que atendia toda a gente, recebeu Dom Pedro II um negro, já com muita idade, que se queixava dos maus tratos que era vítima. "Ah, senhor grande", dizia ele, "como é duro ser escravo", lamentava o mísero. O imperador o encarou comovido e disse: "Tenha paciência, filho. Eu também sou escravo das minhas obrigações, e elas
são muito pesadas. As tuas desgraças vão acabar. E então o imperador alforriou o negro. Benjamin Mossé, ainda no livro Dom Pedro II, Imperador do Brasil, também comenta sobre a generosidade do imperador, bem como de sua esposa. Abre aspas. E não é a bondade um dos traços característicos desse soberano magnânimo? Presenciamos o modo que ele acolhe os pobres no palácio, com que a solicitude se interessa pelo sucesso e futuro da mocidade estudiosa e necessitada, com que grandeza de alma se ocupa com a instrução das classes deserdadas. Citaremos ainda um fato que prova a sua bondade. Viajando um dia no interior do país, longe de qualquer estalagem, hospedou-se na casa de um homem bom, muito estimado, mas cujos negócios corriam mal. Este homem, obrigado a pagar dentro de poucos dias uma grande quantia, estava completamente desprevenido. Quando o imperador partiu, o pobre homem encontrou em uma gaveta da cômoda do quarto ocupado pelo soberano o recibo devidamente formulado e assinado pelo credor. Nem só o imperador era bom na corte do Brasil. Sua digna esposa, a imperatriz Dona Teresa Cristina Maria, dirige no palácio o departamento da caridade. Sua bondade é inesgotável, semeia a esmola e o consolo, também adorada por seus súditos e abençoada como uma santa. Nobre companheira do melhor dos soberanos, contribui em grande parte para a imensa popularidade que cerca o imperador. A aversão de Dom Pedro II pela escravidão foi um tema bem explorado no vídeo anterior, mas é um assunto que merece sempre ser relembrado. Em uma monarquia constitucional, o imperador não possui poderes absolutos, sendo assim não dependia apenas dele o fim da escravidão. Mesmo ele tendo grande voz, ainda assim tais situações deveriam passar pela Assembleia Geral. Em 1870, poucos brasileiros eram contrários à escravidão, e ainda menos opunham-se publicamente a ela. Sua Majestade, seguindo o exemplo de seu pai, era um dos poucos que o fazia, considerando-a uma vergonha nacional. O imperador nunca possuiu escravos e constantemente alforriava negros com seus próprios proventos. Em 1850, pressionou a Assembleia Geral, ameaçando abdicar o trono caso não declarassem o tráfico negreiro no Atlântico ilegal. Dom Pedro II amava o conhecimento, amava os brasileiros e amava fazer viagens. Na grande maioria das viagens, o soberano dispensava honrarias de Estado. Não gostava de muito protocolo. Em muitas viagens, ele se apresentava apenas como Pedro de Alcântara. Mantinha total discrição. Era um erudito. Sua nobreza não era testificada pelo seu manto e sua coroa, mas sim pelo profundo gosto em aprender e ser humano com as pessoas. Em todas as suas viagens, ele registrava de forma detalhada as suas experiências e aprendizados. Em 2010, a Unesco reconheceu as mais de 5.500 páginas escritas entre notas, observações e diários como patrimônio da memória do mundo. Dom Pedro II deixou o país pela primeira vez em 1871, rumo à Europa e ao Egito. A segunda viagem de Dom Pedro II começou nos Estados Unidos em 1876. Lá o monarca compareceu à comemoração dos 100 anos da independência americana e deslumbrou-se com os avanços tecnológicos daquele país. Naquela ocasião, conheceu Thomas Edison e Graham Bell, que haviam inventado o telefone, e teria testado a nova invenção. Admirado com a engenhoca, fez questão de que o Brasil fosse um dos primeiros países do mundo a possuir um telefone. Depois, seguiu rumo ao Canadá, a Europa, incluindo Turquia e o Egito novamente. Por fim, chegou à região do Oriente Médio, onde visitou a Síria, Líbano e a Palestina, incluindo Jerusalém. Ao todo, o imperador permaneceu 1 ano e 6 meses entre paradas e percursos feitos. A sua última viagem à Europa, em 1888, teve como principal motivo a recuperação de sua saúde. Sofrendo de graves febres em decorrência da diabetes,
Dom Pedro II foi aconselhado por seus médicos a passar 1 ano e 2 meses na Europa, entre Alemanha, Itália e França. Segundo a antropóloga Lilian Schwartz, autora da biografia As Barbas do Imperador, os relatos do monarca dos trópicos mostravam sua vontade de registrar tudo que via e uma sede inesgotável de conhecimento. Abre aspas. Mais do que ser recebidos por czares e reis, Pedro II gostava de conversar com as pessoas comuns, visitar escolas, igrejas, hospitais, fábricas e até prisões, diz Lilian. Seus diários são um retrato do século XIX através dos olhos de nosso imperador itinerante. Um dos grandes amigos de Dom Pedro II era Deodoro da Fonseca. Em 1842, quando deixou sua terra natal em Alagoas, de viagem ao Rio de Janeiro com 15 anos de idade, Deodoro passou por grandes dificuldades e pediu uma audiência com o então jovem imperador. No dramático apelo ao imperador, disse que era filho de um capitão do mato sem recursos suficientes para manter a numerosa família, e que fizeram uma penosa viagem de aventura confiando na magnanimidade do grande soberano. Ouvindo atentamente, Dom Pedro II, bastante comovido diante do apelo do angustiado alagoano, determinou que Deodoro fosse abrigado no próprio Palácio Imperial de São Cristóvão, onde foi tratado quase como um membro da família imperial. Dom Pedro II matriculou Deodoro no prestigioso Colégio Militar, com recomendações especiais, onde Deodoro começou sua carreira no exército imperial. Mais tarde, o imperador ajudou os outros irmãos de Deodoro a entrarem na carreira militar. Durante 47 anos de amizade, Deodoro da Fonseca tratava o imperador quase como um pai, visitando a família imperial no palácio, onde anos antes foi abrigado sempre que podia. Porém, no meio da noite de 15 de novembro de 1889, Dom Pedro recebe a notícia mais chocante de sua vida ao ler a carta recebida do Major Frederico Solon, onde estava escrita a proclamação da República, a destituição do trono e exigia que o monarca deixasse o país dentro das próximas 24 horas. A mensagem não continha a assinatura do remetente. Sua Majestade indagou: "Ô Manuel", era assim que ele chamava Deodoro. "Já sabes disto? Ele é o líder do movimento", informou o emissário Solon. Ninguém poderia calcular a profundidade da dor íntima sentida pelo monarca naquela hora. E o imperador então exclama furioso, quase perdendo a voz: "Vocês perderam a cabeça?" Logo em seguida, o imperador e a imperatriz, amigos e empregados da família imperial, irromperam em prantos, numa crise de angústia irreprimível, ao saberem de quem partira aquele ato cruel, impiedoso e jamais esperado. As coisas que aconteceram horas depois, a história trata de contar. No dia 5 de dezembro de 1891, Sua Majestade Imperial Dom Pedro II, defensor perpétuo do Brasil, faleceu. Seu corpo desceu para a sepultura, mas seu exemplo, legado e bondade serão sempre o farol de condução nas águas turvas da longa noite chamada República Federativa do Brasil.